Pôr isto tudo aqui direitinho. Por aqui comentário. Como investir em ouro. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Quem está a chegar. Eu gostava de fixar aqui o comentário. Já está aqui fixado, isto mesmo. Boa noite. Vamos lá pôr aqui a câmera mais direita. Isto é sempre uma complicação com... Assim, está ótimo. Boa noite, Diogo, bem-vindo. Estamos aqui nesta live. Já agora, quem está a chegar, boa noite, Sandra. Quem está a chegar, falam de onde é que vocês me estão a ouvir. Boa noite, boa noite. Eu, para quem não sabe, eu sou da margem sul do Tejo. Bela terra. E realmente hoje vamos aqui falar sobre como investir em ouro, num metal precioso que toda a gente fala, toda a gente conhece. Boa noite, Luís. E vamos só dar aqui aqueles minutinhos iniciais para as pessoas também aqui chegarem, começarem... Ups, estava aqui a pôr. Eu não sei porquê. Grava a live. Da outra vez, a última, a primeira sobre a inteligência artificial ficou gravada. Mas a última, não sei o que é que eu fiz aqui no Instagram que não ficou gravado. Portanto, desta vez a live vai ficar gravada no feed da minha página e vai lá ficar. Boa noite a todos que estão a chegar. Foi uma das críticas que fizeram na última semana, foi que eu não tinha colocado a live para toda a gente ver depois, porque nem toda a gente está sempre disponível para estar aqui a uma noite de quinta-feira, às 10 horas da noite, para ouvir a falar sobre investimentos ou sobre economia mundial. Mas desta vez garanto-vos que vai ficar gravado e vai ser uma das primeiras coisas que eu vou aqui colocar quando esta live acabar. Ok, e outra coisa que queria dizer, que é, no fim, vamos ter sempre direito a uns pequenos minutos com algumas questões que possam surgir, algumas dúvidas que possam surgir durante a live, porque eu depois vou estar aqui a falar e nem sempre consigo ler o que é que vocês estão aqui a escrever. Mas vamos aqui, boa noite a todos que estão aqui a chegar, as pessoas vão chegando, vão vendo que isto está aqui em direto e realmente... Este tema, eu te tenho a dizer, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Stories há uns tempos e perguntei quais dos temas é que as pessoas gostavam de ouvir falar numa live aqui no Instagram. E a maioria falou em ouro. E eu então trouxe aqui este tema porque realmente há muito interesse nas pessoas em ouvir falar sobre este tema, porque há sempre algumas dúvidas que surgem se devem ou não investir, devo ter ou não ouro na minha carteira, e eu aqui vou explicar um pouco de como é que devem investir, as vantagens, as desvantagens em ter ouro na nossa carteira, e vamos aqui falar sobre um bocadinho sobre esse tema. Bem, isto aqui já estamos aqui quase 5 minutos depois da hora, eu vou aqui dar início a esta live, como investir em ouro. E vocês sabem que o ouro, a história do ouro é uma história de riqueza, de poder, de prestígio e é uma história antiga. Desde a atualidade, o ouro tem desempenhado um papel muito importante, quer na economia global, quer na cultura da humanidade. E nós vemos isso em tudo que nós vemos. O ouro está sempre presente em todos os momentos históricos da história do ser humano. Antigamente nós tínhamos visto o ouro era usado para joias ou objetos decorativos e também como moeda de troca. Continua a ser usado assim nos tempos modernos, mas atualmente o ouro também pode ser usado em equipamentos eletrónicos, em medicina, em equipamentos que vão para o espaço. É muito requisitado o ouro nesse tipo de equipamentos. E, além disso, o ouro é valorizado como um investimento, como uma reserva de valor em tempos de incerteza económica. É considerado também um ativo seguro,
que pode ajudar a proteger os investidores contra a inflação, instabilidade financeira, instabilidade política, como nós já vamos aqui falar sobre isso. Ora, antes de passarmos realmente como investir em ouro, eu vou aqui falar sobre algumas questões que influenciam o valor do ouro. E antes de passar mesmo à parte prática, os principais fatores que influenciam o valor do ouro, principalmente, é o dólar americano. As flutuações da moeda são um forte influenciador dos preços e principalmente o dólar americano, porque todas as matérias-primas a nível mundial estão cotadas em dólares. E existe geralmente uma relação inversa entre os preços do ouro e o dólar. Quando o dólar está em queda, os preços do ouro tendem a aumentar. Por outro lado, quando o dólar está a aumentar, os preços do ouro tendem a diminuir. E nós temos visto isso que, até nos últimos tempos, por exemplo, nas últimas 2 semanas, 3 semanas, com o dólar americano a subir, nós, se formos analisar o gráfico do ouro, vemos que existe uma queda do preço, porque quanto mais subir o dólar, nós precisamos de mais dólares para comprar a mesma quantidade de ouro. E isto pode ser usado para todas as matérias-primas. Portanto, quanto mais o dólar sobe, mais tende as matérias-primas a cair. Há aqui uma correlação direta entre, por exemplo, até outros ativos, o milho, o trigo, outros metais, a prata, o cobre. Quanto mais alto estiver o dólar, mais caem as matérias-primas. Claro que depois é preciso ver matéria-prima a matéria-prima e perceber se existe alguma correlação, algum fator externo que leve a essa queda ou a essa subida. Por exemplo, o caso do milho e do trigo foi muito influenciado no último ano e meio devido à guerra na Ucrânia. Portanto, nem sempre a correlação é direta. Para além desse fator do dólar, existe a política monetária que vai influenciar o valor do metal. As taxas de juros podem ter um impacto no preço do ouro, pelo que as elevadas taxas de juros do mercado podem impactar o preço do ouro para baixo ou para cima. Outro dos fatores que também é importante para precificar o ouro são os dados económicos. Numa economia forte, com indicadores tais como desemprego, crescimento económico, crescimento do PIB, expansão da indústria, acaba por criar uma pressão negativa sobre o valor do euro. Porque o valor do ouro. Porque realmente nós temos a sensação que o ouro é apenas usado quando existe algum problema a nível mundial. Como eu estava a dizer, problemas políticos, problemas financeiros, e nós já vamos ver aqui esta parte. Outro dos fatores que influencia o preço do ouro é a incerteza. Quanto mais incerteza houver, mais os investidores colocam o seu capital nestes metais, principalmente no ouro. Há aqui uma correlação direta entre o medo e o crescimento do valor do ouro. E, em particular, a incerteza política, a incerteza económica, leva a que o ouro seja visto como um refúgio, como um ativo seguro, onde as pessoas... Lá está, como a história do ouro é tão antiga, as pessoas tendem a acreditar que o ouro é realmente um metal, um ativo seguro de refúgio em caso de problemas de volatilidade económicos, políticos. Nós, por exemplo, vimos quando foi o Covid, a pandemia do Covid-19, quando foi a guerra, o início da guerra na Ucrânia, levou realmente a grandes flutuações no preço do ouro. Estas são os principais motivos que levam a flutuação do preço para cima ou para baixo. E depois, agora, antes de passar realmente à parte prática, existem vantagens e existem desvantagens em investir em ouro. O ouro, de todos os metais que existem, é o mais conhecido, é o mais popular, e a principal vantagem de ter ouro numa carteira de investimentos é a diversificação. Acrescentar ouro a uma carteira acaba por diversificar essa própria carteira. Porque nós podemos ter numa carteira ETFs, ações, moedas, outro tipo de ativos, e podemos ter o ouro e não estar correlacionado com os outros ativos. É assim que o ouro também é usado nas carteiras de investimento. Isto é, pegar em ativos que não estejam correlacionados
de forma a diminuir o risco dessa carteira. E, historicamente, o ouro tem tido uma correlação negativa com as ações e outros investimentos financeiros, porque quanto mais sobem as ações, quanto mais sobem os índices, menos valor tem o euro, porque o mercado basicamente tem dois tipos de posições, risk-off e risk-on. O risk-off que quer dizer que as pessoas não estão a apostar em ativos de risco, preferem sempre o dólar, o iene, o ouro. Quando é um risk-on, as pessoas pretendem entrar em ativos com maior risco. Ações, índices, criptomoedas, entre outros. Por isso há aqui uma correlação entre o sentimento económico e o preço do ouro. Outra das vantagens principais para ter ouro numa carteira é a liquidez. E o ouro é geralmente considerado altamente líquido, o que significa que se pode comprar e vender ouro com bastante facilidade e sem demora. Qualquer pessoa compra, percebe o valor intrínseco que está nesse ativo. E uma situação muito, muito fácil. É muito mais líquido vender, por exemplo, um ETF de ouro do que, por exemplo, uma barra de ouro. Para nós encontrarmos um comprador para uma barra de ouro é mais difícil, mas um ETF é muito mais simples e mais rápido de tornar líquido esse ativo. Isto é, ao vender, rapidamente conseguimos ter o capital de volta. E outra das grandes vantagens é a preservação do seu poder de compra. Ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, é normal o reconhecimento do valor do ouro e até em comparação com outros bens, ações, índices ou outros tipos de ativos, o ouro tem geralmente preservado a sua riqueza ao longo das gerações. Então toda a gente reconhece realmente esse valor no metal. Por acaso, aqui um dado, um facto curioso, o ouro é o único metal que é amarelo. Todos os outros têm outras cores, cinzentos, platinados. O ouro é o único que tem, é o único que é amarelo, mas isto é apenas um pequena parte. Depois das vantagens, temos as desvantagens em investir em ouro. Porque em tudo o que nós temos nos investimentos, há sempre riscos, há sempre vantagens e há sempre desvantagens. O ouro pode ser realmente muito vantajoso em ter uma carteira, mas como qualquer outro investimento, há sempre riscos. E a vida também é feita desses riscos. A principal desvantagem que muita gente considera, e eu até também considero, é apenas os ganhos de capital. Se investir em ouro físico ou em rendimentos recebidos pelo ouro, por exemplo, empresas que pagam dividendos, só recebe o valor daquilo. Os ganhos são apenas se o preço do ouro subir, mais nada. Não paga nenhum dividendo direto ao investidor. Claro que se nós tivermos ações de empresas que façam exploração de minas de ouro, aí já pode haver o pagamento de dividendo e um rendimento passivo. Mas, por norma, se nós tivermos apenas o ativo em si, o ouro em si, não tem qualquer ganho, a não ser os ganhos de capital se subir. Outra das desvantagens é a volatilidade. O ouro tem geralmente mantido o seu valor ao longo do tempo, mas os preços podem ser muito voláteis no curto prazo. Portanto, ao termos ouro numa carteira, teremos sempre que pensar de uma forma mais a longo prazo, porque no curto prazo, rapidamente as coisas podem inverter, seja para cima, seja para baixo. E como eu estava a dizer, uma das vantagens é o risco. Enquanto alguns consideram que o ouro é um investimento relativamente seguro, todos os investimentos comportam algum tipo de risco. Nada está isento de risco, quer nos investimentos, quer na vida em geral. Portanto, agora já nivelámos aqui o conhecimento, nivelamos a forma como é que o preço do ouro é influenciado, as vantagens e as desvantagens, e agora aqui vamos passar realmente para como investir em ouro. E há muitas formas, muitas maneiras de investir em ouro, e antes de o fazer é importante que o investidor pense no seu plano de investimentos, certificar-se que está de acordo com os seus objetivos de investimento e qual é que é a sua tolerância ao risco, porque existem várias formas com mais ou menos risco. E a primeira forma de investir em ouro, e aquela que nós conhecemos se calhar mais fácil, é comprar ouro físico. Podemos comprar barras de ouro, moedas de ouro ou outros produtos em ouro, por exemplo, joias.
apesar das joias eu considerar que é como um carro, assim que saem da loja podem ter uma desvalorização muito grande. Enquanto a barra de ouro ou a moeda de ouro é aquele peso puro em ouro e acaba por não ter, e acaba por estar só associado ao valor de mercado. Enquanto que uma joia tem o trabalho, tem tudo em volta da joia e acaba por não ser tão, eu, a meu ver, não considero tão vantajoso. Em Portugal, para comprar barras de ouro não é uma situação fácil. Principalmente ou normalmente são vendidas aos balcões dos bancos e nem todos os bancos oferecem essa possibilidade ao investidor e aos seus clientes, mas temos que ter em conta que comprando barras de ouro num banco tem sempre um custo associado. O banco vive de taxas e comissões, portanto a compra pressupõe sempre o pagamento de uma comissão ao banco, para além que é preciso armazenar o ouro e assegurar esse ouro. Isto é, há muitas seguradoras que já têm seguros propriamente para esse tipo de produtos. Há quem tenha o ouro físico, considere que é mais vantajoso do que terem produtos financeiros. Isso depois, que lá está, como eu estava a dizer no início, tudo depende da nossa estratégia de investimento, do nosso perfil de investimento e do nosso risco, do risco que nós queremos assumir na nossa carteira. Existe também a coleção de moedas de ouro. Especialmente é muito famoso aqui em Portugal a compra de libras em ouro, com o seu peso em ouro. Tudo depende do valor de mercado e para adquirir estas moedas de ouro, estas moedas de coleção, temos que ir a lojas especializadas, a leilões e também aí há custos associados à compra destes ativos. Eu faço o disclaimer, coleciono moedas de ouro e de prata, para já porque é um gosto pessoal e considero que é sempre um refúgio que em caso de colapso económico total, o ouro tem sempre a vantagem de toda a gente reconhece o seu valor, mesmo em situações muito precárias da economia. Outra forma de investir em ouro é comprando ações de empresas que explorem minas de ouro. E eu vou aqui trazer três nomes, as três principais empresas do mundo. Temos a New Mountain Corporation, com sede nos Estados Unidos, é uma das maiores empresas do mundo em termos de produção e até de reservas, porque as empresas acumulam também reservas de ouro para conseguir manipular o preço do ouro. Isto é, nem toda a exploração que é feita numa mina é colocada no mercado. O mesmo acontece com os diamantes. Nem toda a produção que é extraída de uma mina é colocada nesse mesmo mercado. Existem reservas para controlar e manipular o preço desses ativos. Outra das empresas é a Barrick Gold Corporation, com sede no Canadá. É uma das líderes globais na produção de ouro e tem produção em diversos países. Portanto, há aqui duas empresas com logo sedes em países diferentes. E temos também a Anglo Gold Ashanti, que tem sede na África do Sul, opera também em vários países ao longo do mundo e também é uma das maiores produtoras de ouro a nível mundial. Estas são as três principais empresas. Há outras tantas, menores, outras que pagam ou não dividendos, depende depois da estratégia também da empresa. E ao comprar as ações, estamos a investir de uma forma indireta e pode haver lugar ao pagamento, como eu estava a dizer. Como tudo, existem muitos riscos associados a estas empresas, porque estão diretamente correlacionadas com o valor do ouro no mercado. E pode haver lugar a desvalorizações da cotação e a nossa carteira fica logo desvirtuada e tem algum risco associado nesta situação. Outra das formas de investir em ouro é através de ETFs. Todos nós conhecemos, quem é investidor já ouviu falar, já investe e é também uma das formas de investir. Existem imensos ETFs de imensas instituições, estão disponíveis em várias plataformas, não existe só um ou dois, existem dezenas de ETFs relacionados com a compra de ouro e permite colocar realmente o nosso dinheiro indiretamente e investir indiretamente neste mercado. Alguns ETFs
concentram-se apenas na compra do metal em si, isto é, não investem nas empresas, enquanto outros ETFs preferem investir nas empresas que exploram as minas e que colocam o ouro no mercado. Há aqui duas estratégias de ETFs e temos que ver também que um ETF que compre realmente o ouro tem que ser uma replicação física, nunca sintética. Porque um ETF sintético pressupõe sempre derivados e produtos complexos de alavancagem e temos que fazer esta distinção que muitas vezes, quando o ETF é sintético, acarreta um maior risco para a nossa carteira e a nossa gestão do risco torna-se um bocadinho mais complexa. E realmente existe aqui uma gama variada de ETFs e, como eu estava a dizer, a estratégia dos ETFs é sempre compra de ouro físico ou investimento em ações, e essas ações, como eu tinha referido, pode levar ao pagamento de dividendos. E isso aí também pode ser benéfico, depende da estratégia do investidor. Para além destas três opções de investir, também existem futuros e produtos alavancados. Os futuros são contratos de futuro, é uma forma popular de investir em ouro. Eu já o fiz em contratos de futuro e produtos alavancados, em CFDs. É a forma também de entrar no mercado e de investir de uma forma no curto prazo. Normalmente, quem investe em contratos de futuro ou produtos alavancados está mais presente no curto prazo e não no longo prazo. No longo prazo, tende a investir em ETFs, em ações, em ouro físico. E estes produtos alavancados são instrumentos complexos, podem ter um risco bastante elevado e o investidor até pode perder o investimento total ou até ainda mais do que aquilo que investiu, porque os produtos alavancados são altamente complexos e realmente há um risco muito grande. E para quem não entende do assunto, não entende desses produtos, não percebe esses produtos, é preciso ter cuidado quando se investe em produtos alavancados, em contratos de futuro, e é preciso mesmo experiência e saber aquilo que nós estamos a fazer. E realmente, como eu estava a dizer, o ouro é frequentemente considerado um ativo seguro que pode ajudar a combater a inflação. E houve aqui umas estratégias de investimento em ouro quando se começou a falar de inflação, do aumento das taxas de juros, de incerteza na economia. Isto principalmente ocorre porque o ouro mantém o seu valor em períodos de inflação, quando o poder de compra da moeda diminui. Quando a inflação está alta, o preço dos bens e serviços tende a subir rapidamente, fazendo com que o valor da moeda caia. Neste cenário, os investidores podem recorrer ao ouro como um ativo de reserva. Como eu estava aqui a dizer neste direto, o ouro é sempre visto como um ativo de reserva. Refúgio, um ativo seguro, é um complemento a uma carteira já diversificada de investimentos. Nós não podemos ter duas ações e logo a seguir ter ouro. Isso não é uma carteira diversificada e não estamos a fazer complemento nenhum à nossa carteira. Isto é a minha forma de ver. E quando os preços dos bens e serviços sobem rapidamente, o valor do ouro também tende a subir. Claro que está correlacionado também com o valor do dólar norte-americano. E esta subida dos bens e serviços, correlacionado também com o aumento do preço do ouro, ocorre porque o ouro é considerado uma proteção contra a inflação. E muitas vezes os investidores preferem investir em ouro em vez de manter dinheiro, cash, dinheiro vivo, ou até investir em forex e em pares cambiais. O valor da moeda pode, ao longo do tempo, perder o seu valor, mas o ouro tende sempre a ter um valor que as pessoas consideram que existe. Venham crises, venham guerras, venham crescimento económico, as pessoas reconhecem valor àquele ativo. Enquanto se nós formos, por exemplo, analisar o valor real do dólar norte-americano, desde a década de 70 até hoje, perdeu mais de 90% do seu valor, muito a ver com a inflação, com a nova emissão de moeda. Portanto, há aqui uma correlação direta dos investidores e com o ouro. Por isso é que o ouro pode realmente ajudar a manter o valor dos investimentos e preservar o poder de compra dos investidores. É um complemento, é uma reserva segura
nestes investimentos. Além disso, alguns investidores utilizam o ouro como uma forma de proteção contra os riscos políticos e económicos. Como eu tinha referido no início deste direto, o ouro é realmente visto como um ativo seguro, de refúgio, em caso de uma crise, toda a gente reconhece o seu valor. E quando existem riscos políticos, económicos, financeiros, crises, guerras, instabilidade, o ouro pode atuar realmente como uma reserva de valor, proporcionando segurança e estabilidade para os investidores. Porque se existe períodos de instabilidade financeira ou política, a nossa carteira de investimentos tende a cair. Por isso, o ouro pode realmente servir como contraponto à instabilidade económica. Mas, no entanto, é preciso relembrar que o ouro não é uma solução mágica, nem para a inflação, nem para riscos políticos ou económicos. Investir em ouro envolve riscos próprios, como a flutuação do preço, os custos de armazenamento, a segurança, entre outros. A decisão de investir em ouro deve ser tomada com uma avaliação cuidadosa dos objetivos de investimento, do perfil de risco e da situação financeira de cada investidor e perceber se realmente faz sentido numa carteira ou não. E aqui, para não me querendo aqui alongar muito, e depois ainda vamos ter aqui perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta na parte final. Eu vou aqui partilhar uma estratégia de um guru dos investimentos, o Warren Buffett, em relação ao ouro. O Warren Buffett, para quem não sabe, é um dos grandes investidores do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, e é conhecido pela sua abordagem de investimento em valor. E historicamente não tem sido um grande entusiasta de investir em ouro. Até tem sido uma das críticas que lhe tem sido feita, que é, enquanto os outros investidores veem valor em investir em ouro, Warren Buffett não vê qualquer valor nesse ativo. O Buffett argumenta que o ouro é um ativo não produtivo, ao contrário das ações, onde nós temos numa ação, temos uma fatia dessa empresa que estamos a investir e essa empresa ainda pode pagar dividendos com uma renda passiva. O Buffett também considera que é um investimento especulativo, considera que o ouro mais como uma aposta na sua valorização futura do que como um investimento que gera valor ao longo do tempo. E o Buffett é conhecidíssimo por preferir ações, prefere investir em empresas com boas perspectivas de longo prazo, gestão sólida, preços razoáveis e grandes avenidas de crescimento, porque realmente considera que só investindo em ações existe a capacidade de gerar valor através da produção de bens, serviços e através do lucro e assim remunerar o investidor. E aqui uma pequena parte que esta posição do Buffett teve aqui uma pequena alteração. Em 2020, durante a pandemia do Covid-19, a Berkshire Hathaway, que é a empresa que detém os ativos financeiros de Warren Buffett e dos seus investidores, comprou ações de uma das maiores mineradoras de ouro. Uma das que aqui já falei, que era Barrick Gold. E na altura, quando houve esta mudança, esta aquisição de ações, o mercado pensou que Warren Buffett tinha mudado completamente de opinião em relação ao ouro, que tinha mudado a sua postura e as pessoas disseram, há aqui uma inversão de tendência. Contudo, a posição acabou por ser curta, durou apenas 2 trimestres, mas foi o tempo suficiente para colher frutos do grande impacto que o ouro teve na crise do Covid-19. Se no início da pandemia o ouro teve uma queda bastante elevada, logo a seguir recuperou com toda a instabilidade política, a instabilidade de saúde, económica, social, e então o ouro foi visto como realmente um refúgio. Mas este episódio do Buffett ter comprado ações, mas logo ter vendido essas ações, mostrou a disposição para adaptar a sua estratégia com base em condições no mercado. E um investidor não pode ser teimoso, rígido, de dizer esta é a minha estratégia para todo o sempre. Nós temos que adaptar a nossa estratégia de investimentos
também com as condições de mercado. E a entrada neste setor também sugeriu uma visão pragmática e o reconhecimento do valor da diversificação da carteira e a proteção em termos de incerteza económica. Porque, acima de tudo, durante o período da pandemia, Warren Buffett viu uma crise, viu instabilidade social, política e económica e preferiu diversificar e ter aqui alguns ganhos de lucros e realmente não foi uma mudança estrutural na sua forma de pensar como investir em ouro, mas foi realmente uma adaptação e uma tentativa de cavalgar a onda, de tentar lucrar, porque houve realmente um boom muito grande quando foi a pandemia. Novamente houve um boom muito grande quando foi a invasão da Ucrânia, que quando houve a invasão muitos pensaram que íamos para uma guerra nuclear, que íamos para uma guerra direta entre as grandes potências. Não aconteceu, felizmente, e então houve aí, lá está, houve este boom em relação ao ouro em momentos de crise política, social e crises financeiras ou problemas económicos. E, amigos que estão aqui presentes numa quinta-feira à noite, esta foi a minha perspectiva de como investir em ouro, como é que eu vejo o mercado, as vantagens, as desvantagens e como investir. E espero que tenham gostado. Eu estou aqui aberto a perguntas para quem quiser ter aqui alguma dúvida. Eu sei que vocês mandaram aqui algumas mensagens, mas eu não estava aqui a ver. Deixa eu ver. Estava aqui o Roberto a dizer, também não gosto pelo motivo do velhinho. É exatamente, eu não quero influenciar ninguém, mas esta é a minha abordagem, que realmente o ouro faz sentido quando existe uma crise económica. E eu tenho que dar a minha mão à palmatória, que eu não gosto de ter ouro na minha carteira, prefiro sempre investir noutros ativos que rendem, que têm uma valorização melhor do meu capital, que pagam dividendos, que têm valorizações, mas tenho que reconhecer esta estratégia que realmente em momentos muito graves, em momentos de medo, de pânico no mercado, existem poucos ativos de refúgio. Dólar norte-americano, o iene, o ouro e a prata. A prata também pode ser aqui considerada como refúgio, mas o ouro tem uma abrangência mais global de reconhecimento do seu valor intrínseco, de se eu vos der uma barra de ouro, vocês sabem que vale dinheiro. Se eu vos entregar um pedaço de papel com umas ações, em momento de crise, vocês podem não achar que isto pode valer grande coisa. Portanto, eu tenho que dar a mão à palmatória. Eu concordo com as posições do Warren Buffett quando diz que não produz nada, não paga dividendos, não gera nada a não ser a valorização, a não ser a especulação em relação ao preço, mas em graves momentos de crise e durante a pandemia, durante a crise da guerra da Ucrânia, eu tive ouro na minha carteira de curto prazo. Eu tenho aqui uma divisão de longo prazo, curto prazo, e realmente o curto prazo às vezes tende a estar correlacionado com as quedas que eu tenho no longo prazo. E comprei ouro durante a pandemia e durante a guerra na Ucrânia. Principalmente na guerra da Ucrânia, comprei porque o ouro era uma das grandes exportações da Rússia. Portanto, eu sabia que ao invadir a Ucrânia iria existir sanções contra o país, logo essa exportação de ouro ia estar condicionada. Ia haver o mercado estava a ser ali manipulado pela lei da oferta e da procura. Portanto, comprei o ouro, não pelo medo de uma guerra nuclear, que sempre pensei que nunca fosse existir e não aconteceu até agora, mas mais nesse sentido de sabia que era um país exportador. Portanto, ia haver falta de ouro no mercado e comprei com esse intuito especulativo de comprar para valorizar e depois recolher lucros sobre essa valorização. E agora aqui respondendo à parte que o Roberto me estava a dizer, tem que quase como entrou no setor da aviação e depois corrigiu. Pois, o setor da aviação, Sérgio, é para ver que mesmo os grandes gurus, os grandes investidores de sempre, e Warren Buffett tem todo o mérito, mas nós somos seres humanos. O ser humano comete erros e não podemos ser 100% ganhadores, 100% fiáveis, que mesmo os gurus, se eles cometem erros, nós também vamos cometer erros. O pequeno investidor também vai
cometer erros. É normal, faz parte da vida, e mesmo pessoas com experiência, eu, por exemplo, eu tenho largos anos de experiência no mercado e cometo erros. Erros de avaliação, más entradas feitas, quer no longo, quer no curto prazo. E o caso da aviação do Warren Buffett foi que, no início da pandemia, que criou-se aquele pânico generalizado que o turismo ia morrer. Íamos ficar em casa durante anos, não ia haver vacinas, não ia haver nada, tudo ia ser um problema, e o Buffett vendeu as posições que tinha nas empresas de aviação norte-americanas com medo. Vendeu com prejuízo, vendeu com medo, e aqui também está um belo exemplo de nós temos que aprender com os nossos erros. E também temos que aprender que nunca tomamos boas decisões financeiras, boas decisões de investimento, quando a base da nossa decisão é medo, é pânico. E nessas alturas da pandemia, da guerra, houve muito pânico, houve muito medo, e eu vi pessoas a vender, até a fecharem posições de PPRs, de coisas de um ativo financeiro que é para longo prazo, para 20, 30, 40 anos. O medo nunca é bom conselheiro, e nos investimentos muito menos é. Claro que depois o Warren Buffett corrigiu, porque ele reconhece que o turismo faz parte da economia global, e esteja a economia boa ou esteja a economia má, as pessoas vão sempre viajar, vai sempre haver procura por bilhetes de avião. E também deixo aqui a dica que é extremamente importante nós vermos quais é que são as ofertas das companhias aéreas e perceber o nível de oferta para ver as previsões de crescimento futuro. Porque se as companhias aéreas começarem a cortar nos voos, por exemplo, agora para o inverno, e já se viu, por exemplo, a Ryanair e outras empresas europeias a cortar nos voos para o inverno, quer dizer que vai haver menos procura. Se vai haver menos procura, há menos consumo. Se há menos consumo, o poder de compra está diminuído e há uma contração, e nós já vemos isso nos indicadores económicos europeus, que há realmente uma contração na economia europeia. Nos Estados Unidos ainda não se vê tanto essa contração, mas realmente é um bom indicador. A aviação é um bom indicador para ver o estado da saúde da economia global, de um país, de um bloco económico, e no mundo em geral. Para fazer trades é válido especular. Pois sim, para fazer trades realmente é bastante válido, e muitas vezes, às vezes falo aqui com pessoas pensam que eu só faço investimentos de curto prazo e estão totalmente enganados. Há sempre uma correlação. As minhas carteiras são várias, elas vão mudando. Por exemplo, eu um dia tenho que vos contar a história da minha carteira de guerra, que eu fui dos poucos. Também isso tem a ver com o meu conhecimento passado e com o estudo que eu fui feito ao longo dos anos. Poucos consideravam que a Rússia ia invadir a Ucrânia. Eu considerei sempre o contrário. Considerei sempre que existia uma grande probabilidade de invasão, de uma guerra, e preparei uma carteira de guerra de curto prazo para esse evento. E até posso dizer que houve 2 momentos que fiquei orgulhoso daquilo que eu fiz. Também tem a ver com muitos anos de trabalho, com muito estudo que fiz, que foi o banco onde eu tenho a minha plataforma de trading ligar-me a dar os parabéns pela carteira que eu criei, e outro foi ter sido mencionado num podcast da Bárbara Barroso. Para quem conhece, aqui em Portugal é a guru das finanças pessoais e dos investimentos, que num dos episódios sobre até o medo de investir e sobre as carteiras e sobre a guerra, que mencionou o meu nome como exemplo do que se podia fazer num momento de pânico e de medo. E como eu estava aqui a dizer, que nós temos de ter cabeça fria nos investimentos, calma, paciência, e perceber que se o mundo não vai acabar. As coisas podem acontecer, coisas graves. Por exemplo, a crise de 2008. Todos pensávamos que era o fim do sistema capitalista como nós o conhecíamos. Passou mais de 10 anos e nós aqui estamos. A vida realmente tem altos e baixos, e nós nos investimentos temos que olhar para longo prazo, realmente olhar para os ensinamentos do Warren Buffett e perceber que estamos cá para o longo prazo. Não estamos cá para vender daqui a 6 meses, quando alguma coisa grave acontecer, porque elas vão acontecer. É inevitável. Faz parte da história humana de haver sempre altos e baixos na nossa história. Portanto,
um dos meus conselhos, uma das minhas dicas é sempre calma, persistência, paciência, sangue frio e por isso é que eu digo sempre, quando às vezes mandam mensagens que eu devo fazer assim, eu devo fazer assado, tenho que investir isto, tenho que investir, vendo ou compro. Amigos, nós temos que ter aqui uma percepção de longo prazo, não olhar para o ruído do dia a dia. Temos de ter um mindset correto para investir. Não é apenas saber qual é que é o valor intrínseco, qual é que são os dados financeiros de uma empresa. O mindset é a parte fundamental para ser bem sucedido nos investimentos. E, acima de tudo, são estas dicas que eu quero aqui trazer para vocês. Não sei se vocês têm aqui mais alguma pergunta que me queiram colocar, seja sobre o ouro, ou pode ser sobre investimentos, economia, seja do que vocês entenderem. Eu vou dizer que eu durante muito tempo não fiz estas lives, mas eu cada vez mais gosto de partilhar o meu conhecimento, falar com as pessoas que me seguem, até ouvir outras formas de estratégia, de investimento, porque acho que é na partilha que nós conseguimos evoluir. Nós não estamos sozinhos no mundo e um investidor também não pode estar sozinho e tem sempre que ouvir outras estratégias, outros pontos de vista e outras formas de pensar. Portanto, eu vou aqui fazer sempre, estas lives agora vão sempre ficar às quintas-feiras à noite, vou sempre trazer um tema, estão sempre disponíveis para me mandar perguntas, para fazerem algum tipo de questão, quer no Instagram, quer nas lives que depois vão acontecer. Esta live desta vez vai ficar gravada no meu feed para depois vocês poderem assistir. E obrigado a todos que estiveram aqui presentes mais uma vez. Tudo bom para vocês, uma boa semana e até uma próxima e bons negócios e bons investimentos, pessoal. Tudo bom. E agora como é que eu desligo isto? É sempre